Você vai ouvir agora uma mensagem do Reino de Deus, ministrada em um dos cultos no Ministério Pão Vivo. Ouça com atenção, pois essa palavra é para você. Então vamos ouvir a palavra de Deus. Pegue a palavra do Senhor e abra comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo de número 4. Só de ver você aqui eu já fico feliz. Mas quando a gente sente a presença de Deus, meus irmãos, a gente começa a transbordar de alegria. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Nós vamos ler o que está escrito no versículo de número 4. Todos encontraram? Quem encontrou, diga glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam, gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Amém? Vou reler o versículo de número 8. E houve grande alegria naquela cidade. Você crê que uma grande alegria vai ser derramada aqui nessa noite? Então põe a mão assim na altura do coração, feche os olhos, eleve o teu pensamento a Deus. Vamos pedir que o Senhor fale aqui neste lugar. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, Deus bendito, Pai amado e todo-poderoso, meu Deus, nesse momento nós invocamos a Tua presença aqui neste lugar, porque, meu Deus, para isso que aqui estamos, é para o Senhor que os louvores foram entoados, e a Tua voz, meu Deus, que nós queremos ouvir aqui nesta noite. E é por isso que te pedimos, ó Deus, fale conosco, Senhor, fale com a tua igreja, não deixe dúvidas que é o Senhor que fala aqui em cima deste altar. Venha falando em cada vida aqui presente, em cada coração que está aqui, que o Senhor, meu Deus, através da tua santa e gloriosa palavra, meu Deus, comece, meu Pai, a transformar esse homem, a transformar essa mulher de dentro para fora e, consequentemente, meu Deus, através da vida de cada um deles, meu Pai eterno, que essa mensagem, ela venha, meu Deus, transformar o nosso caráter, a nossa conduta, para que nós venhamos viver, meu Deus, o sobrenatural, para que nós venhamos viver, meu Deus, a tua boa, perfeita e agradável vontade, Pai, em o nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor seja exaltado, glorificado, bendito aqui neste lugar, é o que nós te pedimos e te agradecemos, amém, e graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor, aplauda mais forte. Diga glória a Deus. E por favor, igreja, pode se assentar e preste bastante atenção para que essa palavra ela venha fazer sentido para você e, fazendo sentido, você venha desfrutar do poder da palavra de Deus. Amados irmãos, eu quero começar essa ministração levantando duas perguntas aqui. E essas perguntas, elas vão ser necessárias um pouco de pensamento. Eu creio que a primeira nem tanto. Mas deixa eu perguntar para vocês, para testar um pouco o conhecimento da igreja, e o que a igreja ela pensa acerca disso. A pergunta é: o que um homem
precisa fazer para ser usado por Deus? O que uma pessoa ela precisa fazer para ser usada por Deus? Alguém quer arriscar uma resposta aí? O que uma pessoa, um ser humano, precisa fazer para ser usado por Deus? Absolutamente nada. Basta Deus, Ele querer usar a pessoa. Ele pode usar qualquer um, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer. Se Deus Ele quiser usar uma pessoa, não adianta ela falar não, que Ele vai podar por um tempo o livre-arbítrio daquela pessoa, e ela vai ser obrigada a fazer a vontade dEle, para a honra e glória dEle. Nós não ouvimos falar muita gente dizendo assim, que Deus usa até uma jumenta. O que a jumenta fez para ser usada por Deus? Absolutamente nada. Deus, Ele quis usá-la e a usou. Mas agora, o que a Mariana ela disse, faz sentido para a segunda pergunta. O que uma pessoa ela precisa fazer para ser muito usada por Deus? Para ser muito usada pelo Senhor constantemente. Aí, meus irmãos, muda de figura. Aí não basta apenas a vontade de Deus. A pessoa ela precisa estar disposta a ir aonde Deus mandar ela ir. Ela tem que estar disposta a largar tudo que tiver que largar. Ela tem que estar disposta a renunciar o que tiver que renunciar. E também a pessoa ela precisa ter um bom testemunho que comprove a sua fé em Deus. Essas três coisas são essenciais para que uma pessoa seja muito usada por Deus. Ela tem que estar disposta a ir aonde Deus manda ela ir. Porque chega um tempo que Deus ele pode usar a vida da pessoa uma vez. Mas se ela não estiver disposta a ir, aquela pessoa ela vai ficando de lado. Deus ele pode usar a pessoa uma vez, mas se ela não estiver disposta a largar tudo o que precisa largar, aquela pessoa ela é encostada de lado. Deus ele pode usar a pessoa uma vez, mas se a pessoa ela não tiver um bom testemunho que comprove a sua fé, aquilo vai ficando de lado. Esses atributos que nós citamos agora de uma pessoa que quer ser muito usada por Deus, estavam presentes na vida desse homem chamado Filipe. Pois verdadeiramente, quando nós vamos ler a palavra de Deus, nós vamos entender que ele foi um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Eu até falava aqui outro dia que tem muita gente que é utensílio e tem gente que é instrumento. O utensílio ele compõe alguma coisa, mas o instrumento ele é usado. Ele está sempre sendo usado. Amém, amados? E nós podemos ver no dia da escolha de Filipe que esses atributos, eles foram destacados na vida dele. Vamos em Atos capítulo 6, no versículo 1. Houve uma necessidade na igreja primitiva, porque o povo ia crescendo demais, os 12 apóstolos já não conseguiam mais cuidar de todo mundo, e começou a haver uma demanda e reclamação no meio do povo, a ponto deles terem que multiplicar aqueles que estavam dispostos a servir. Diz aqui em Atos 6, versículo 1, diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. O que acontecia? A igreja é muito grande, muitas viúvas em Israel, e todo mundo queria estar ali participando das doações que a igreja fazia. Então o que aconteceu? Muitas viúvas helenistas, que eram dos helenistas que tinham elas eram oriundas de outra mentalidade, não vou entrar nesse viés para não sair fora do foco,
elas começaram a reclamar que as viúvas de Israel, elas tinham uma atenção melhor. Então, para não haver problema e deixar ninguém sem ser atendido, diz aqui no versículo 2, então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Eu quero que você entenda que a comunidade aqui não é a comunidade da cidade, é a comunidade cristã. Foi feita uma assembleia. E diz aqui que eles tinham que escolher nessa ordem. E a primeira coisa que eles tinham que ver em uma pessoa é boa reputação. Primeira coisa, procure pessoas de boa reputação. Vamos imaginar aqui, se nós fôssemos escolher, ou se fosse naquele tempo, eles viessem falar assim, nós vamos escolher pessoas para ser instrumento de Deus. E o primeiro critério é boa reputação. Você estaria no meio deles? Você que está aqui nesse culto? Boa reputação. E a boa reputação é um caráter ímpar. É a pessoa que, por exemplo, quem olha em volta não vê manchas na vida dela. Às vezes nós vamos ver que tem cristão que não tem boa reputação. Às vezes tanto na vida sentimental, quanto também na vida, no caráter diário. Fulano de tal ali é o pastor da igreja, mas ele está devendo todo mundo, a cidade inteira. Está devendo desde da irmãzinha da revista até cifras maiores. Ou talvez aquele irmão que tem a língua um pouco maior, que às vezes fala tanto que a pessoa fala, o quê? Aquele irmão ali, maior fofoqueiro na cidade inteira. Você que está aqui, se fossem escolher pessoas para serem instrumento de Deus, muito usadas por Deus, pela sua reputação, você seria escolhido? Depois da reputação, ele vai dizer aqui, cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito. A pessoa tem que se mover pelo Espírito Santo. Ela não pode ter vontade própria. Ele não está dizendo daquela pessoa que vai sair saltando, pulando e rodando. Não é esse tipo de manifestação. Mas cheia do Espírito Santo é a pessoa que consegue ser temente a Deus através do Espírito Santo. Que é convencida pelo Espírito Santo. Que consegue ser branda. E terceiro, pela sabedoria. Então, se nós fôssemos ver, o primeiro critério não é quem fez a escola de teologia da igreja ou de outro lugar. Isso entra em terceiro, é um complemento. Mas primeiramente a reputação, depois se a pessoa ela é envolvida pelo Espírito Santo e consequentemente ela tem sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram, eles mesmos começaram a olhar. Mas vamos escolher entre nós aqui 7 pessoas que têm uma boa reputação. Aí um falava, vamos escolher fulana de tal. Mas fulana? Eu acho que não. Eu ouvi falar isso, isso e isso. Mas tem aquele jovem ali, o nome dele é Estevão. Pô, aquele menino é uma bênção, viu? Ele é uma bênção, cheio do Espírito Santo. Tem uma fé que quando ele abre a boca, a gente começa a querer se converter também. Então escolha Estevão. Aí eles olharam para Filipe e encontraram as mesmas características, as mesmas qualidades. Olharam para a vida dele em meio aos irmãos
e não tinha-se nada do que reclamar da vida dele. Meus irmãos, eu não sei se você está sentindo o peso da seriedade de ser cristão, de ser um servo de Deus, de ser um instrumento do Senhor, porque aqui fica claro que as pessoas, elas tinham que observar a conduta de cada um. E às vezes nós andamos num evangelho tão fragilizado que qualquer observação que é feita na vida de uma pessoa é dita que a pessoa está julgando. Mas eu prefiro ser julgado pelos outros do que ser acusado naquele grande dia pelo próprio Satanás. Às vezes a pessoa, ela está errada e alguém fala alguma coisa. Não, você está me julgando, quem é você para me julgar? Mas no dia do juízo final, na condenação, o próprio Satanás, aqueles que não aceitam, às vezes, críticas, eles receberão a acusação do próprio Satanás. Filipe, ele passa pelo crivo da comunidade cristã, e o interessante que ele, que já era cheio do Espírito Santo, porque esse era um dos critérios, o que vai dizer a palavra do Senhor? Que os 12 apóstolos, eles vão impor as mãos sobre Filipe, sobre aqueles outros 6 que foram escolhidos ali como diáconos da igreja, e enviaram eles. Ali eles estavam transferindo uma unção, passando para a vida deles uma autoridade espiritual, assim como nós fazemos aqui na igreja. Nós não derramamos azeite na cabeça de ninguém, porque a gente não unge rei aqui. A gente só impõe as mãos, porque é o que a igreja primitiva ela fazia. Pela imposição de mãos da liderança, se saíam para fazer o serviço na qual eram destinados. Então Filipe, ele tinha essas características, ele tinha esses atributos dentro dele. Só que, meus irmãos, diz a palavra do Senhor, que todos eles estavam ali em Jerusalém. Eles foram ungidos ali, consagrados, melhor dizendo, e diz a palavra do Senhor que eles não arredaram do lugar, não, ficaram servindo o quê? Viúva. Servindo uma viúva que vinha até ali. Só que aí começou a haver uma grande perseguição. Houve uma grande perseguição, está certo que ali, enquanto eles estavam em Jerusalém, houve uma grande escala de bênçãos e milagres naquele lugar. Mas quando houve uma grande perseguição, houve pessoas mortas, presas, agredidas, casas destruídas, casas ali quebradas. Mas teve um lado bom na perseguição. Ô pastor, mas tem lado bom na perseguição? Tem. Porque, meus irmãos, diz a palavra do Senhor, aqui em Atos capítulo 8, no versículo 1, a parte B, vai dizer assim. Atos capítulo 8, versículo 1, a parte B em diante, diz assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos para regiões da Judéia e Samaria. Versículo de número 4: entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Amados, por que há um lado bom na perseguição? 2 motivos. Porque o medo da morte, as tribulações, as dificuldades, elas nos colocam perto de Deus. Nunca uma pessoa vai estar tão perto de Deus quando ela estiver passando por dificuldade, por tribulação. Nunca se vai fazer uma oração tão sincera do que quando uma pessoa estiver frente a frente com um problema. Quando o caso é de vida ou morte, ali a oração ela vai mais sincera. A pessoa é como se ela entrasse na sala do trono de Deus. É como se ela estivesse furando a fila e falasse: meu Deus, eu quero te sentir agora. Quando ela está atribulada, quando ela não consegue, quando ela vê que vai perder algo,
que seja a vida, que seja a família, que seja a saúde. Quando vem um diagnóstico terrível, a pessoa ela se inclina para Deus e ela sente Deus pertinho dela. Ele é um socorro bem presente. Não é apenas presente, mas bem presente na hora da angústia. Eu não sei se você está angustiado. Eu não sei quais que têm sido as suas orações. Mas eu quero te dizer aqui nessa noite que o Senhor está aqui neste lugar. E se você orar com Ele, com sinceridade a Ele, Ele te abraçará nessa noite. E você será restaurado de todo o peso que tem amargado a tua vida. Amém? E meus irmãos, então, há um lado bom na tribulação, na perseguição. Além de nos colocar perto de Deus, a tribulação e a perseguição, ela desperta o pregador que existe dentro de você. Qualquer pessoa que encontra alguém atribulado ou que está atribulada, ela se apega em Deus. A pessoa está afastada da igreja, ela fala, procura Deus. A pessoa, ela não tem nem fé direito, mas ela fala, procura Deus. Porque a tribulação, ela desperta o pregador. Ela desperta aquele que manda a pessoa ir até Jesus. Manda a pessoa orar. Nossa, estou passando por um momento de dificuldade. Vai orar. Ora que Deus vai mudar a sua vida. A tribulação, ela faz isso. E diz aqui que quando eles estavam sendo perseguidos, eles iam por toda parte fazendo o quê? Pregando a palavra, anunciando o evangelho. Eu não sei quanto tempo que eu vou estar vivo, mas Jesus, Ele te ama. Eu não sei quanto tempo eu vou estar vivo, mas Jesus, Ele quer te salvar. Começou a despertar o pregador que estava ali dentro deles. E meus irmãos, é necessário às vezes nós passarmos por algumas tribulações, assim como Jesus ele disse, ou por muitas, para que nós consigamos anunciar o evangelho de Deus com sabedoria, com certeza e com convicção. Eu garanto para você, se não houvesse perseguição em Jerusalém, talvez nós nunca teríamos ouvido falar do evangelho. Talvez nunca teria chegado até nós, porque ser diácono em Jerusalém é mole. A capital do grande rei. É onde diz a palavra do Senhor que Deus estabelecerá o seu trono. Ser profeta em Israel é fácil. Imagina se alguém ia querer sair de lá. Não iria. Só que hoje, por causa de uma perseguição que houve ali, nós fomos alcançados pelo Evangelho. Nós fomos alcançados. Pastor, mas por que teve que se dispersar de Jerusalém? Creio eu, e isso é motivo para uma outra ministração, mas que Jerusalém e a África, elas são muito parecidas. Você vê que Jerusalém é um país menor que o estado de Sergipe, que é o menor estado do Brasil. Se for 100 mil cristãos lá para Jerusalém e começar a anunciar Cristo, ou para Israel, conseguem percorrer a cidade em poucos dias, falando de Jesus. Mas por que não consegue se converter todos os judeus? Por que não consegue? Primeiramente porque Israel negou Jesus. Veio para os seus e os seus não receberam. Eles têm uma continha para acertar ainda. E a África da mesma forma. Paulo e Silas evangelizaram a Ásia e a Europa praticamente sozinho. Quem aqui, deixa eu ver, uma pessoa que já viveu bastante aqui. Não é velha não, viveu bastante. O presbítero Azanias, que já rodou o mundo aí. Há quanto tempo que o senhor escuta que vai missionário para a África? Quem aqui, desde que se converteu, escuta falando que vai missionário para a África? Levanta a mão. Mas por que não consegue se converter à África? Tem anos que vai uma bateria de gente, voos lotados para ali.
Dois motivos também. Primeiramente, porque teoricamente, fazendo estudos, a África seria o local localizado do Jardim do Éden. É o berço do pecado e é o berço do primeiro homicídio. Você vê que você não vê africano que prega com tanta eloquência quanto eles dançam num vídeo pela internet. No mesmo voo que vai 100 missionários, vai 100 pessoas gravando vídeo lá. Só que o missionário ele leva a fome. Quem vai de fora leva o iPhone. Fala, não vou te dar um telefone. Você vê que eles dançam com uma alegria, com uma desenvoltura. E você vê que até os pequenininhos, pelo modo de mexer, tem a sensualidade já aflorada, parece no DNA deles ali. Então você vê que são duas nações que, por mais que você fale de Deus, de Jesus, parece que tem um bloqueio muito grande. Jesus, ele falou, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder e saiam daí. Então a perseguição, ela fez com que isso acontecesse, porque essas duas nações, e o continente africano, não conseguem se converter facilmente. Então diz a palavra do Senhor em Atos 8, versículo 5, que Filipe ele vai para onde? Diz aqui, Filipe descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Ele vai para Samaria. Ô pastor, o que tem em Samaria? Porque entre os judeus e os samaritanos havia um desentendimento. Porque o judeu, ele acreditava que Deus respondia só dentro do templo. Mas o samaritano, ele acreditava que Deus respondia só no monte. Então, por causa disso, eles não se davam bem. Eles não queriam ouvir uns aos outros. E teve um momento que diz a palavra do Senhor, que os samaritanos, eles negaram receber até Jesus. Para você ter uma ideia, eu quero ler esse momento com você, em Lucas capítulo 9, deixa marcado aí em Atos, Lucas capítulo 9, e eu vou ler com você o que está escrito no versículo de número 51. Lucas capítulo 9, versículo 51 diz assim: E aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Olha só. Até o próprio Jesus, os samaritanos não querem ouvir. E agora Filipe, ele está indo para Samaria. Tinha tudo para dar errado, meus irmãos. Tinha tudo para dar errado. Mas diz aqui em Atos capítulo 8, no versículo 6, volta lá. Diz que foi diferente. Porque diz aqui a palavra do Senhor. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Olha só, meus irmãos, os samaritanos, quando Filipe está falando, estão dando atenção a ele, e melhor ainda, estão obedecendo a palavra de Deus. Mas o que aconteceu com Filipe? Por que está sendo diferente? Porque, meus irmãos, primeiramente, Jesus, embora eles rejeitaram a ele no primeiro momento, ele não desistiu deles.
Jesus, embora um dia ele mandou pessoas preparar o caminho para ele pousar, e eles rejeitaram, o Jesus que prepara o caminho para nós morarmos eternamente, ele não desistiu daquelas pessoas. Eu digo para você que está aqui, quantas vezes você não rejeitou a Jesus e disse assim: eu não quero nada com Jesus, eu não quero saber de ser crente, eu não quero seguir a nenhum tipo de religião, eu estou bem do jeito que estou, eu estou bem na minha, eu gosto do pecado. E olha onde que você está hoje, hein? Na casa de Deus. Mas por que você está aqui? Porque Jesus, ele não desistiu de você. Você um dia disse: eu não quero, mas ele disse: eu quero você na minha presença, porque eu tenho uma grande obra para fazer na tua vida. Amém? Diz a palavra do Senhor que Jesus, ele entrou em Samaria, pregou para a mulher samaritana, falou para ela dos mistérios do reino de Deus. Ele falou a quem ele procura nessa terra, que é os verdadeiros adoradores, não importa se é no monte, se é no templo ou em qualquer outro lugar. Se adorar ele em espírito, em verdade, ali ele vai estar. E então, diz a palavra que essa mulher, ela entra dentro da cidade, ela convoca toda a multidão, e ela começa a dizer: o homem que disse os meus pecados, tudo que eu cometi ao longo da minha vida, ele está aqui nessa cidade. E todos foram conferir. E diz em João capítulo 4, deixa marcado aí, no versículo de número 39, que aquelas pessoas, elas não chegaram dizendo assim, igual da outra vez: vão embora, nós não queremos você aqui. Você parece com alguém que vai para Jerusalém, nós não queremos a tua presença, igual eles fizeram da outra vez. Diz aqui em João 4,39 que a coisa mudou. Olha, muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Você vê que Jesus, o que ele falou com aquela mulher? Só os pecados que ela estava cometendo. Ele não ficou falando: nossa, isso é uma bênção de Deus, viu? Ó, isso é uma gracinha. Você tem muitas qualidades. Não, ele falou: não, você tem, está toda errada. Está toda errada. E ela falou: esse aí verdadeiramente é um homem de Deus. E às vezes Deus fala a verdade, a pessoa fala: não, não foi para mim não, essa palavra não serve para mim não. Diz aqui, ó, versículo de número 40: vindo pois os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles. Ó, uma hora mandaram embora, mas agora não, eles querem que Jesus fique ali. Quem é que quer que Jesus fique com ele para sempre, hein? Mas um dia você mandou ele embora também, você lembra? Ah, pastor, eu estava cega, agora eu enxergo, né? Mas diz aqui, ó, diz que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias, e muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Diga glória a Deus. Amados irmãos, isso é maravilhoso, porque Filipe, ele agora está entrando dentro da cidade, e as pessoas estão ouvindo Filipe, não somente porque ele está cheio do Espírito Santo, é porque Jesus primeiramente ele passou ali naquele lugar. E aonde Jesus ele passa uma vez, o lugar nunca mais fica o mesmo. Eu não sei quanto tempo se passou que Jesus esteve ali em Samaria, mas eu imagino que mais de 1 ano se passou. E eu não sei se foi outro alguém pregar a palavra ali de Deus naquele lugar, se essas pessoas outrora se desviaram.
Mas eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, se um dia Jesus, ele esteve presente na sua vida, um dia sequer, ou dois, se ele esteve com você, se ele habitou dentro de você, você pode ter até por um momento se perdido, você pode até ter se esquecido da fé, mas ele não se esqueceu de você, ele se lembra onde ele fez morada, e ele está aqui para te resgatar novamente, em nome de Jesus. Pastor, eu estava vazio, mas hoje ele quer te encher novamente. Diga para quem está do teu lado, Jesus, ele quer te encher novamente. Teoricamente ficou mais fácil. Fala a verdade. Você falar de Jesus para quem é crente, você já conversou com crente? Já? Conversa depois do culto com essa pessoa que está do seu lado para você ver. Tem que ter garrafa de café, pão de queijo, tem que ter coisas para comer. Porque se você estiver conversando no meio da rua, o almoço fica pronto, você está falando, nossa, que bênção, né? Você começa a pregar, fala, nossa, o culto foi uma bênção. Então fala o que aconteceu. É assim, é verdade ou não é, igreja? Você chega no sacolão, começa a falar de Deus, você vai seguindo a pessoa, falando com ela. Teoricamente ficou mais fácil. Só que, meus irmãos, eles conheciam Jesus. Os samaritanos já conheciam, mas agora eles precisavam conhecer o Jesus que Filipe pregava. Eles precisavam. Você já percebeu que tem pessoas que pregam a palavra que parece que Jesus é outro? Tem pessoas que pregam hoje quase falando com a pessoa, você tem é que pecar mesmo. Parece que Jesus é outro. Parece que Jesus é totalmente diferente, que não tem condenação, que ele não vai chegar aqui para julgar essa nação, para julgar as nações, melhor dizendo. Hoje em dia, tem muitos pregando outro Jesus. Você não vê os filhos de Seva falando de Jesus e os demônios dizendo, ó, eu conheço Jesus, a quem Paulo prega. Mas vocês quem são? Hoje está da mesma forma. Então Filipe, ele precisava anunciar a Jesus. E como que ele vai fazer isso? Pregando a palavra. Mas ele prega aos ouvidos, mas ele prega também aos olhos das pessoas. Diz aqui a palavra de Deus, no versículo, vamos lá, volta lá em Atos, capítulo de número 8. No versículo de número 6, diz assim, ó, as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia. Elas estão ali ouvindo. Elas estão. Aí diz aqui, ó, e vendo os sinais que ele operava. Eram as mesmas obras que Jesus fazia. Ou você acha que Jesus, ele ficou fazendo o quê em Samaria durante 3 dias? Ficou ali somente sentado em uma esteira ou deitado numa rede? Jesus, ele operou muito em muitos lugares, e agora as pessoas, elas olham para Filipe fazendo a mesma obra que Jesus, ele faz. As mesmas palavras que saíram da boca de Jesus, saem da boca de Filipe também, porque quem está operando na vida de Filipe é o mesmo Espírito Santo que desceu sobre a vida de Jesus lá no Rio Jordão. Então, eles vendo e ouvindo, diz a palavra do Senhor, olha os sinais que acontecia. Os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos foram curados. As mesmas obras que Jesus fazia. João, ele quer saber. Manda perguntar para Jesus, é ele o Messias ou devemos esperar outros? Jesus, ele não fala nada. Ele fala, avisa o que vocês estão vendo. Os coxos estão andando, o surdo está ouvindo, o mudo está falando, e aos pobres é anunciado o evangelho do reino.
As obras, elas falam por si só. E diz aqui, ó, e houve grande alegria naquela cidade. Amados irmãos, por que você acha que houve grande alegria? Por causa dos milagres? Também. Mas porque eles entenderam que Jesus estava ali. Quando eles viram a mesma obra acontecendo, eles se alegraram porque eles entenderam que Jesus estava ali naquele lugar. E eu quero te dizer isso, alegre também o seu coração. O Filho de Deus, o Messias, o Cristo, o Yeshua HaMashiach, Ele está aqui nesta noite para encher os nossos corações da presença do Deus Todo-Poderoso. Amém? Olha que coisa maravilhosa. A cidade, ela ficou cheia de alegria e alcançou desde os anônimos até aqueles que tinham um pouquinho de fama. Diz a palavra do Senhor que ali naquela cidade, um homem chamado Simão, que era um mágico, adepto de artes mágicas, ele se intitulava uma grande celebridade e muita gente dava ouvidos a eles, desde os pequenininhos até os que eram mais idosos. E ele se intitulava o grande poder. Só que diz a palavra que Filipe, ele entra em Samaria e começou a pregar para quem estava gostando de arte mágica, uma espécie de feitiçaria enrustida, não sei. Sai daqui, desaparece ali, pega do braço, quando assusta, cadê? Está na bolsa. Terrível, é muito místico. E tem muita gente que fica impressionada. Mas diz aqui em Atos capítulo 8, no versículo de número 11, versículo de número 12, diz assim: quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de quem? Jesus Cristo. Iam sendo batizados, assim homens como mulheres. E o próprio Simão abraçou a fé. E tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados. Amados irmãos, esse Simão, ele era uma celebridade. Mas na hora que ele viu primeiramente o povo desaparecendo, imagino que ele tinha uma tenda, ali como uma espécie de uma tenda de um circo, e ele ali tinha o seu público, mas de repente aquele povo começou a desaparecer. Imagino eu que numa praça, todo aquele povo que outrora era adepto de artes mágicas, estão reunidos em volta de uma pessoa. E quando eles vão ver quem está ali, é o próprio Filipe, e as pessoas estão se batizando, estão crendo em Deus, elas querem seguir o caminho do Senhor. E bastou o Simão ficar ali um tempinho, que ele vendo os sinais também, ele se converte, ele se batiza, e ele virou quase uma espécie de obreiro, porque ele ficou impactado. Ele estava ali super satisfeito com o que Deus fazia através da vida de Filipe. O que acontecia? A palavra era pregada. E meus irmãos, eu vou te dizer uma coisa. Você viver um milagre é maravilhoso. Você se lembra, mas qual que foi o último milagre que você recebeu? Talvez você nem lembra. Talvez você nem lembra. Porque que são muitos. Mas o milagre, ele não gera aquela consistência que a palavra de Deus ela gera. Igual, por exemplo, hoje eu garanto que se você sair daqui sem receber um milagre, você sai daqui satisfeito por ter ouvido a palavra de Deus. Você sai com o coração preenchido. Não tem nada melhor que alguém chegar perto de você para te consolar. Você está abatido, alguém chegar e te abraçar e falar: cara, levanta a cabeça, você errou, mas Deus ele é contigo, se arrepende, mas vamos continuar caminhando, Deus não se esqueceu de você.
Ou chegar perto de uma pessoa, dar um abraço nela e falar: por que você está tão atribulado assim? Jesus, Ele te ama, Ele pode mudar a sua vida. A palavra, ela tem um poder curador, terapêutico, que o milagre muitas das vezes não tem. O milagre, ele tem um êxtase. E o que o Simão ele estava acontecendo? Ele estava muito satisfeito com a palavra, mas ele estava ainda muito satisfeito com os sinais. Ele seguia Filipe lado a lado, e Filipe olhava para a vida de uma pessoa e falava: sai dele agora em nome de Jesus. E o demônio saía pulando, e Simão: oh, que maravilha, que coisa maravilhosa. É forte demais. Não sei se a voz do Simão era assim não, viu? Mas Filipe, chegava alguém doente, ele ia lá e falava: deixa eu orar aqui por essa pessoa. Você já foi no médico? Já. O que ele falou? É um tratamento que não tem jeito, aqui é amputação. Ele falou: não vai amputar não. Espera aí, em nome de Jesus, seja curada agora. Aquela pessoa se levantava, para a honra e glória do Senhor. E Simão: meu Deus, que maravilha. Naquela euforia. E ele estava muito satisfeito, até que, de repente, chega a notícia lá em Jerusalém: Samaria recebeu a Cristo. Aí quem que desce? João e Pedro, os dois discípulos mais próximos de Jesus. E eles descem na autoridade do Senhor. E diz a palavra que ele perguntou para Filipe: Filipe, como é que está a obra? Todo mundo aqui já recebeu a Cristo, já foi batizado, mas eles já têm a transparência do Espírito Santo? Ainda não, foram só batizados. Quando Pedro e João, eles chegam, eles começam a impor as mãos na vida das pessoas. E diz que todos eles eram cheios do Espírito Santo. Eu quero explicar isso para que você venha entender o contexto. Naquele período, era necessário uma externação para que a pessoa fosse aceita na igreja. Era necessário. Hoje em dia, todo mundo que roda está na igreja, meus irmãos? Sim ou não? Todo mundo que fala em línguas, teoricamente, ou está falando em uma língua estranha, é evangélico nos dias de hoje? Você vê diabo imitando língua estranha. Certo ou não, igreja? Naquele período, era necessário, para a aceitação da igreja, que o povo tivesse ali uma externação do Espírito Santo na vida deles, para comprovar isso. Só que nos dias de hoje, o que comprova uma pessoa cheia do Espírito Santo? Se ela mudou de vida. Se o caráter dela tá diferente do que era antes. Se ela deixou as velhas obras. Isso é uma comprovação do Espírito Santo, porque ele convenceu a pessoa do pecado, da justiça e do juízo, e a pessoa está firme na presença de Deus. Então, naquele período, era necessário esta externação. E eu não sei qual que foi o dom que foi manifesto, porque a Bíblia ela não deixa claro. Entre tantos dons, ela não relata claramente. Mas vamos supor que fosse o falar em línguas. Ou para que Simão ele viesse ter tanto interesse, eu imagino que falar em línguas não é tão atrativo para quem quer usar o dom para o mal. Diz a palavra que impuseram as mãos ali, e todos ali começaram a ter o Espírito Santo transbordando dentro deles, de modo que Simão, ele tira os olhos de Filipe das obras que ele fazia e fala: eu quero é aquilo ali. Eu quero é aquilo. O que ele estava vivendo já não era mais suficiente. O que Deus havia feito já não era mais suficiente. Então ele olha para Pedro e João, que andaram com Jesus, que caminharam com Jesus, que
viram Jesus crucificado, do que ungiram os diáconos, e olhou e falou: não, eu quero aquilo ali, ó. Eu quero aquilo ali. E a sanha por poder estava tão grande que ele nem esperou um processo na sua vida. Não esperou. Qual que seria o correto? Vou continuar andando com Filipe para que eu venha aprender o trabalho que ele faz. Mas o que aconteceu? Ele olhou para Pedro e João e falou: o quê? Filipe é café pequeno. Eu quero aquele que está acontecendo ali, aquele mover ali. Aí diz a palavra que ele vai chegar logo em quem? Logo no Pedro. Ô Pedro, vamos ler o texto, é melhor? Vamos ler. Atos, capítulo de número 8. Nós vamos ler o que está escrito lá no versículo de número 17. Diz assim: então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido-lhes o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Meus irmãos, a sanha por poder espiritual fez com que Simão ele ficasse doido. Pensa bem, sabe o que ele estava querendo fazer? Comprar uma unção sobre a vida dele. E eu já conheci pessoas que já fizeram isso, viu? Já fizeram isso. Chamaram um apóstolo e falou: ó, podia na hora do culto, fervendo. Isso eu conheço a pessoa. Não estou falando de quem eu não conheço, não. Eu estou falando de algo que eu vi. Ó, quando chegar no momento do culto, primeiramente eu vou anunciar que você vai vir. Direto de Salvador, Bahia, direto do Rio de Janeiro, lá no meio da comunidade, porque isso traz um sensacionalismo, né? Nós vai vir o pastor lá da Bahia. E daí, meu irmão? E daí? Só é mais longe. Só é mais longe. Não está vindo lá direto do Rio de Janeiro. E daí? O que tem de diferente? O que tem? Mas a igreja, né, sensacionaliza. Aí ele chamou esse pastor, esse apóstolo, e falou: quando chegar no momento do culto, você vai falar isso, isso, isso. E entregou o papel para ele. Foi direitinho. Ó, Deus está me dizendo hoje aqui que é para me fazer algo na vida desse homem. Vem cá, pastor. E ungiu ele a apóstolo. 3.000 que ele pagou. Comprar unção. O que Simão ele está fazendo aqui hoje, tem muito discípulo de Simão nos dias de hoje. Ou você acha que está brotando apóstolo de onde, amados? Está brotando de onde? Está brotando tanto apóstolo de tudo quanto é lugar. De onde que está vindo? Então, Pedro, na hora que ele olha isso, ele vai virar para aquele... Olha as palavras que Pedro ele vai dizer. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhe pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém. Olha o que você entendeu o que aconteceu aqui? Você entendeu?
Simão, ele vai ouvir Pedro dizendo assim, ó, o teu dinheiro será para a sua própria condenação. Você não tem um coração reto. Você não tem parte nesse reino. Você não tem parte no ministério de Cristo. E ele vai virar para os discípulos e falam assim, por favor, roga por mim. Eles não oraram. Eles simplesmente testificaram a palavra e foram embora. Mas por que eles tomaram essa atitude? É porque, meus irmãos, uma pessoa que oferece dinheiro por coisas espirituais que somente Deus dá, ela está fazendo uma ofensa tão grande a Deus que ela está dizendo que Deus se curva perante o dinheiro. Que Deus, ele se submete ao outro senhor que é Mamon. Talvez ele não percebeu aonde ele estava se metendo. Mas o que aconteceu? Ele não quis respeitar um processo que todo instrumento de Deus precisa esperar. Eu tenho certeza que aqui nessa igreja tem muitas pessoas que vão ser usadas por Deus, talvez uma vez só. Mas tem muitas pessoas aqui que vão ser muito usadas por Deus. Quem quer ser muito usados por Deus? Então, respeite o processo, o tempo. Aproveite os momentos em que Deus, ele coloca a palavra diante de você. E aproveite verdadeiramente cada oportunidade, igual nós pregamos no domingo aqui, para se tornar uma pessoa melhor, para se tornar uma pessoa de boa reputação, para estar disposto a ir aonde Deus mandar, mas principalmente, amados irmãos, estar disposto a renunciar tudo aquilo que Deus mandar você renunciar. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Então vamos aplaudir o nome do Senhor e toda a igreja se coloque de pé. É cada coisa, meus irmãos. É cada coisa. Põe a mão na altura do coração. A minha oração hoje aqui é para que você venha verdadeiramente ser um instrumento de Deus. O pastor, eu quero ser esse instrumento de Deus. Eu quero usar o conhecimento que eu tenho para falar de Deus. Amém, mas você está tendo uma boa reputação? Você está tendo? Essa vai ser a maior evidência hoje. De uma pessoa que verdadeiramente se arrependeu. É a reputação que ela carrega, tanto aqui na terra quanto no céu. Porque Deus, se Ele falava bem de Jó, Ele quer falar de você também. Ele quer virar aqui nessa terra e falar bem de você. Ele quer dizer: viste a minha serva Eumi, mulher temente. Você viu? Viu o meu servo Júlio? Se desvia do mal. Ele quer testemunhar de nós também. Mas é somente, meus irmãos, com a intervenção divina na nossa vida. Somente com a intervenção divina nós não vamos cair no laço do maligno.
O nosso coração não pode nos enganar. É por isso que eu quero fazer uma oração por toda a igreja, por todos nós, para que o nosso coração ele não venha nos afastar de Deus. Pastor, eu quero ser muito usado por Deus. Então começa a pedir perdão para Deus. Começa a falar com Deus hoje aqui. Porque talvez você não quer comprar o dom com dinheiro. Mas às vezes a gente fala com Deus tanta besteira, tanta coisa sem pensar. E uma coisa que você nunca pode duvidar é que Deus é contigo, meus irmãos. Por mais difícil que a situação esteja, se você está vivo hoje aqui, é porque Deus ele é contigo. Por mais complicada que as coisas estejam, por mais apertado que você ande, por mais apreensivo que os problemas estejam deixando você, se você está aqui hoje de pé, nesta hora, nunca duvide disso, Deus é contigo. Porque se Ele não fosse, meu irmão, garanto que poderia estar muito pior. Mas só dele ter permitido que nós estivéssemos aqui ouvindo a palavra, aprendendo, sendo discipulado, não por homem, mas pela Bíblia. Ela é a nossa regra de fé. Isso é a prova que Deus ele é contigo. Ele está galgando o caminho da salvação todos os dias para você. E talvez o que nós precisamos muito hoje é ter aquilo que sobrava em Filipe. Ele tinha boa reputação. Ele tinha sabedoria para falar. Mas diz a Bíblia que ele era cheio do Espírito Santo. Que ele transbordava. Ele tinha para ele e para outrem. Talvez você tenha uma boa reputação e você tenha até sabedoria, mas falta ser cheio do Espírito. Porque a primeira pessoa que o Espírito Santo convence sou eu, somos nós, individualmente. Aquele conflito que você, quando erra, na hora o Espírito Santo fala, está errado. Você precisa mudar essa postura. Você precisa parar com isso, estar disposto a renunciar o que tiver que renunciar pelo reino que eu preparei. Isso é ser cheio do Espírito Santo. É quando eu não sou um contraditório ambulante, que prego uma coisa e vivo outra. Não. Nós vivemos dias difíceis no Evangelho. Tem muita gente imitando ou transfigurado de crente, mas não tem essência, não tem obras, não tem evidências. Simão, ele até se converteu, ele até se batizou, ele estava emocionado com tudo o que estava vendo, mas faltava nascer de novo. O poder ainda falava mais alto do que o diminuir. O aparecer ainda fazia diferença na vida de Simão.
não o desaparecer que todo cristão tem que ter. E é por isso que eu quero orar por você. Eu quero fazer uma oração para que hoje a tua vida, meu irmão, ela não seja um simples utensílio na casa de Deus. Pai querido, Deus amado, nós estamos aqui, meu Pai, desejosos da Tua vontade. Nós queremos, meu Deus, verdadeiramente sermos cheios do Teu Espírito Santo. Nós desejamos isso, Pai. Mas, meu Deus, nós precisamos ser aquela pregação que ninguém ouve, mas todo mundo vê. Porque às vezes elas não ouvem as nossas palavras, mas elas veem as nossas atitudes. Elas não ouvem a nossa sabedoria, mas elas veem a nossa reputação e sabem que o Senhor está presente. E é por isso, meu Deus, que eu peço hoje aqui, Pai, que haja transformação de vida. Hoje, meu Deus, eu peço ao Senhor que comece a fazer, meu Pai, algo diferente. Porque, meu Deus, eu tenho certeza que da mesma forma que o Senhor não desistiu dos samaritanos, o Senhor não desistiu dessa pessoa. Eu tenho certeza, ó Pai, que o Senhor, meu Deus, está trabalhando, está fazendo algo diferente. Ah, Espírito de Deus, transforma, meu Pai, a vida desse homem, a vida dessa mulher. Meu Deus, quanta dificuldade essa pessoa tem passado. E não é dificuldade às vezes de faltar coisas à sua volta, mas às vezes a dificuldade de faltar a tua presença, Pai. Às vezes a dificuldade de não sentir e nem ver o caminho iluminado mais. Oh Senhor, que nós venhamos, meu Deus, nesta noite, aqui, meu Pai, ao invés de recebermos apenas os dons do Teu Espírito, que nós venhamos, meu Deus, ser uma igreja de bom caráter, de bom testemunho, que os membros dessa casa de oração, Pai, eles não tenham do que se envergonhar, em nome de Jesus, ó Deus. Livra-nos, meu Pai querido, do acusador, em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor comece a trabalhar em cada vida aqui individualmente hoje, Pai. Que o Senhor trabalhe, meu Deus, desde aqui deste altar até a porta dessa igreja. Porque, meu Deus, hoje o que está faltando no mundo não é, meu Deus, o carisma, mas sim o caráter, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós não podemos ser uma igreja que se move nos dons do Teu Espírito, que temos o brilho do Teu Espírito. Meu Deus, nos deu o brilho da vergonha na cara, meu Pai. Em nome de Jesus, que nós venhamos, meu Deus, entender isso. Que nós venhamos, meu Deus, fazer a diferença nessa cidade. Não apenas pelas palavras bem colocadas na hora correta, mas que nós venhamos, meu Deus, fazer a diferença nessa cidade, no estender a mão, no repartir o pão. Que nós venhamos, meu Deus,
adorar ao Senhor com a nossa vida, Deus. Oh, Pai querido, dê-nos um coração que sabe perdoar, Pai. Quantas pessoas aqui nesta noite, meu Deus, o coração não está em chamas, porque o coração está de pedra, Pai. Quantas pessoas aqui, meu Deus, tem coisas que não foram resolvidas, e é por isso, meu Deus, que o coração está, meu Pai, endurecido. Mas hoje, meu Deus, quebranta-nos, ó Pai. Quebranta-nos para olhar para frente. Porque quem olha para trás, meu Deus, nunca vai ver o que o Senhor preparou na frente dela. Em nome de Jesus. E a tua palavra diz que aquilo que o Senhor preparou é bem melhor, é bem maior, é infinitamente mais. Ah, Deus, muda, meu Pai, o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Meu Deus, que o Senhor esteja entrando lá na escolinha da igreja. Que o Senhor, meu Deus, faça que dali, meu Pai, saiam pessoas de caráter, meu Deus. Pessoas que honram ao Senhor com a disciplina da fé. Em nome de Jesus, ó Pai. Restaura a tua igreja, Deus. Em nome de Jesus. Que o Senhor, meu Deus, nos coloque junto de Ti. Que o Senhor nos coloque na Tua presença todos os dias. Em nome de Jesus, ó Pai.